Olá pessoal, vamos aqui começar mais um boletim de cometas e asteroides. E neste mês nós falaremos de um cometa que está indo embora para sempre e de outro cometa que está chegando no ano que vem. Vamos lá? Bem, o cometa que está indo embora para sempre trata-se do nosso amigo 2021 A1, o cometa Leonard, que teve aí excelentes imagens feitas aí no final do ano passado. Mas, infelizmente, ele está indo embora para sempre por dois motivos e vamos explicar agora. Aqui para recordarmos as belas imagens aí produzidas pelo cometa Leonard. Aqui uma imagem feita em dezembro pelo astrofotógrafo Michael Jaeger, que fica na Áustria, fazendo essa bela imagem. Também aqui no Observatório Sonier nós fizemos aí imagens em lives que nós fizemos aí em dezembro. E o William Souza processou essa imagem aí, feitas a partir de várias imagens que fizemos no Sonier. Mas o cometa Leonard, ele está indo embora para sempre por dois fatores. O primeiro nós vamos falar aqui agora. Quando a gente tem os elementos orbitais, que são parâmetros que nos indicam a órbita de um cometa ou de um asteroide, um desses elementos chama-se excentricidade e ela nos dá o formato da sua órbita. Então, por exemplo, se a gente fosse medir na época de 1950, a órbita do cometa Leonard, ela tinha uma excentricidade de 0,99966, o que daria aí uma órbita periódica, bastante excêntrica, mas periódica, e a cada 80 mil anos o cometa voltaria a se aproximar do Sol. Só que nessa passagem próxima ao Sol, ele sofreu perturbações, principalmente do Sol e de alguns planetas, de tal forma que a sua órbita mudou, ou seja, na épocas aí de 2000 e 2100, ele vai ter uma excentricidade maior do que 1, ou seja, 1,0004, o que indica uma órbita hiperbólica. Quando nós temos uma órbita hiperbólica, o cometa nunca mais vai passar próximo ao sistema solar novamente. Vai passar uma vez e vai embora para sempre. Então, esse é um motivo que nós nunca mais veremos o cometa Leonard. O segundo motivo é porque ele está sofrendo uma fragmentação do seu núcleo. Se a gente observar aqui a curva de luz do cometa Leonard, aqui nessa linha vermelha, essa aqui é a linha prevista da curva de luz dele, ele chegou aí, a curva tinha uma previsibilidade de chegar em magnitude 4. Só que houve, na época, principalmente, não sei se vocês lembram, aí no final de dezembro, ele sofreu vários aumentos súbitos de brilho, que ele chegou até a magnitude de 2,5, o que tornou ele bem invisível a olho nu e principalmente nos binóculos. Então, chamados vários outbursts já indicavam que o seu núcleo poderia estar sofrendo um processo de rompimento. O que acabou de se confirmar agora, com algumas imagens feitas pelo Leonard agora em março. Aqui nós podemos ver que é um cometa chamado cometa fantasma, né? Ele não possui mais um brilho intenso aqui na sua cabeleira, na sua cauda, aliás, na sua coma, no seu núcleo. Então ele está uma aparência totalmente igual aqui, parecendo um fantasma. Isso aqui caracteriza-se um cometa que está se desintegrando. Aqui nós temos outra imagem do Michael Matiasso, feita aí no final de março, indicando exatamente esse rompimento aí do núcleo do cometa, ou seja, ele é um cometa que está se desintegrando. Esse é o segundo motivo por qual nós não vamos mais vê-lo novamente. Bem, então, infelizmente, nós tivemos essa notícia ruim em relação ao cometa Leonard, mas a notícia boa é que foi descoberto recentemente um novo cometa que vai se aproximar aí no início do ano que vem, e o cometa chama-se ZTF. Vamos lá ver. O cometa ZTF foi descoberto pelo survey chamado Zwick Transient Facility, que fica lá no Monte Palomar, nos Estados Unidos, na Califórnia. O ZTF ele já descobriu mais de 4.583 supernovas e 229 asteroides próximos da Terra e cometas. Aqui uma das primeiras imagens feitas aí pelo cometa ZTF, pelo astrônomo Rolando Ligustri, da Itália, mostrando aí que a posição dele e a sua aparência na descoberta.
Neste gráfico aqui, a gente pode observar duas variáveis. A primeira, a magnitude, uma linha vermelha, aumentando assim o brilho, e a outra é a elongação, que é essa linha aqui mais a marrom, e ela indica a distância em graus que o cometa é visível da Terra. Geralmente, quando se aumenta a magnitude, essa elongação, dependendo da posição que o cometa passa em relação à Terra e ao Sol, ela diminui. Mas o que está acontecendo aqui é ao contrário. Quando maior o brilho, é maior que nós vamos ter a elongação, ou seja, a maior distância em relação ao Sol, o que indica que esse cometa vai ser visível em horários mais tarde na noite, como por exemplo 22 a 23 horas, ele vai continuar sendo visível. Outra coisa que a gente pode ver neste gráfico é que o cometa vai atingir entre magnitude 5,5 e 6, o que vai dar no limite de visibilidade do olho humano. Mas como cometas são imprevisíveis, pode ser que ele não atinja essa magnitude, pode ser que também que ele passe essa magnitude 2 a 3 vezes, assim como aconteceu com o cometa Leonard. Nessa hipótese dele passar, ele vai ser bem mais visível ao olho nu, mas com certeza será um belo espetáculo ao binóculo. Aqui, se observarmos a órbita desse cometa ZTF, ele está vindo aqui da direção norte e vai permanecer nessa direção norte em relação à Terra até a sua máxima aproximação. Então, esse cometa vai ser mais visível no norte e depois do dia 2 de fevereiro ele vai começar a ser visível no Brasil. Aqui temos uma indicação da sua órbita em relação à Terra. Aqui a gente pode ver o seguinte: ele vai passar o seu periélio num ponto entre a Terra, a órbita da Terra, que está em azul, e a órbita de Marte, que está em vermelho. Então, ele não vai cruzar para dentro da órbita terrestre, e sim para fora, razão pela qual ele pode ser observado em horários mais tarde na noite. Bem, agora vamos ver no estelário como é que vai ser a visibilidade do cometa ZTF, principalmente no mês de fevereiro de 2023. O cometa ZTF vai começar a ser visível no Brasil, principalmente nas regiões norte e nordeste, a partir do dia 2 de fevereiro, quando deverá estar no seu máximo brilho. Portanto, se você quiser localizar, você vai ter que ver bem baixo no horizonte, na direção norte, aí por volta aí de entre 7 e 8 da noite. A partir do dia 2, ele vai, cada dia que passa, começar a subir no céu, e no dia 11 de fevereiro ele vai passar próximo no céu ao planeta Marte. Nesse período todo, ele pode ser que ele se encontre aí no limite de visibilidade a olho nu, mas certamente vai ser um belo espetáculo no binóculo e também para ser captado em máquinas DSLRs ou em fotografia digital. Bem, então é isso aí, pessoal. Então aqui temos uma visão desse cometa ZTF, que foi descoberto recentemente, que pode ser que se torne visível ao olho nu, embora a melhor visibilidade, infelizmente, não vai ser aqui no hemisfério sul, e sim no hemisfério norte. Mas pode ser que sobre algumas cenas interessantes desse cometa, principalmente no binóculo, e vai também ser um interessante alvo aí para os astrofotógrafos, ok? Então, até um próximo boletim de cometas e asteroides. Em pé.